Hoje a gente vai ler Mateus 13, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor de uma multidão tão grande que por isso ele entrou no barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Porque ele foi falando desse jeito, contando essa história, e eles acharam estranho, porque ele contava desse jeito, né? E ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mais felizes são os olhos de vocês, porque veem, os ouvidos de vocês, porque ouvem, pois eu digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Aqui que ele vai explicar, ó. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, este é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Aqui ele estava falando vários casos, um que o próprio maligno tira, o outro que não tem raiz nele mesmo. Então, tipo assim, ele ouve até com alegria, mas ele não, aquilo ali não faz parte dele, não consegue assimilar na vida dele aquilo e também não consegue ficar por muito tempo aquela palavra, não surte ação nenhuma na vida da pessoa. Porque quando surge uma tribulação, alguma coisa assim, ela deixa pra lá. E a semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve, mas tem tanta preocupação que ele põe na frente, e os enganos, às vezes, das riquezas, as coisas assim, que sufocam também aquela palavra e ele também não consegue aplicar na vida dele e acaba deixando para lá. Então ele até ouviu, mas não conseguiu aplicar para ele. Já que caiu em terra boa, é aquele que ouve, entende e aplica. Então fala que aqui a colheita de 100, 60 e 30 por um. Porque assim, é uma semente que ele vai conseguir entender, aplicar na vida dele e vai colher aquilo. Os frutos daquela semente, daquela palavra que ele conseguiu aplicar na vida dele. A palavra de Deus. Aqui eu espero que você tenha gostado do vídeo. Esse ficou um pouco mais curto, porque esse capítulo é um pouco maior e tem várias parábolas diferentes. Espero que você tenha gostado e até o próximo.